Olá, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live intitulada Sete Ensinamentos de Deus para construir um projeto financeiro sustentável. Você sabe construir um projeto financeiro? Você sabe construir um projeto? Então este é o objetivo da nossa aula de hoje, nosso bate-papo, da nossa conversa aqui nesta live, que vai trazer alguns ensinamentos que Deus nos dá para construir projetos que servem para projeto de vida, projeto financeiro, projeto de construção, projeto de carreira, enfim. Boa noite, Diana, seja bem-vinda. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live intitulada Sete Ensinamentos de Deus para construir um projeto financeiro. Eu sou André Souza e estou aqui com vocês nesta noite para trazer algumas reflexões que poderão contribuir para que vocês possam desenvolver os projetos nas mais diversas áreas, né? É curioso porque projeto é uma temática muito presente em todas as áreas das nossas vidas, mas pouco é desenvolvido como deveria ser pelas pessoas, né? Seja pela dificuldade na compreensão, né, do que se pretende elaborar de projeto, seja pela complexidade que alguns projetos têm, seja pela falta de conhecimento. Boa noite, Deja, seja bem-vinda à nossa live sobre 7 ensinamentos de Deus para a elaboração de um projeto financeiro. Espero que vocês gostem. Já aproveita agora, pega aqui o aviãozinho que está aqui, ó. Já manda lá para os amigos, amigas, convida para nossa live, só está começando. Boa noite, Jefferson, boa noite, Dai, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live sobre ensinamentos de Deus para a construção de um projeto. Evidentemente que a gente vai falar sobre diretrizes gerais também e, portanto, a gente poderá estar aplicando, né, os conhecimentos em diferentes áreas das nossas vidas, né? Projetos financeiros, projetos pessoais, projetos de carreira, enfim. Eu queria convidar vocês a já pegar esse aviãozinho que está aqui, enviar para pelo menos 5 amigos, amigas e convidar que a gente já está começando a nossa live. Espero que todos estejam bem aí. Hoje o dia foi bem corrido, mas estou muito animado de estar aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando o que Ele já me ensinou e que eu acho que vai fazer muito sentido para a vida de vocês. Bom, por que projeto, né? Nós somos um projeto de Deus nessa grande arquitetura, né, que é o universo. Boa noite, Rosana, feliz aniversário ao vivo, minha irmã querida, te amo, viu? Porque projetos, eles têm um conceito bem claro, bem legal, bem simples de entender, mas ele é complexo na sua concepção, na sua execução, na sua elaboração, porque nem todo mundo sabe elaborar projeto, porque projeto guarda alguns segredos, porque projeto guarda alguns elementos, que são elementos, inclusive, milenares, né? Elementos estratégicos, e que, se você não compreende muito bem, você pode até elaborar um projeto, mas esse projeto ele pode não ser tão efetivo como deveria, né? E por que eu estou falando nisso, né? E por que eu estou falando sobre isso? Um projeto, ele é um instrumento, né, elaborado com uma finalidade específica. Então, quando você elabora um projeto, você tem um objetivo claro definido. Você tem uma finalidade, você tem ideia de onde você está saindo, para onde você está indo e o que você pretende no final com aquele projeto que você desenvolveu, né? Que você contratou, enfim. Se você quer construir uma casa, seu objetivo final é poder, né, ir para sua casa construída, bonita, linda e entrar. Se você quer você quer elaborar um livro, seu objetivo final é publicar esse livro, é fazer seus leitores comprarem, realizar a leitura. Se você quer quer comprar um apartamento, então você elabora um projeto para. Mas afinal de contas, né,
o que é um projeto, né? Esse instrumento gerencial que é utilizado para finalidade específica, né? Todo projeto é um grande desenho do que nós precisamos empreender de recurso, tempo, recurso físico, financeiro, material, acompanhamento, para chegarmos a um determinado resultado. Então o projeto ele tem que ter um início, um meio e um fim. Sem a clareza dessas três partes de um projeto, você não pode definir muito bem um projeto. E ele, portanto, é um esforço, né, um sacrifício temporário que tem por finalidade a criação de alguns produtos que você deseja. Seja ele um produto propriamente dito, material, intelectual, seja ele a entrega de serviços, seja ele uma finalidade específica, seja ele a compra de um apartamento, de um carro, uma viagem, um filho, enfim. O projeto ele está presente em todas as nossas vidas. Contudo, o que a gente precisa entender é que existe um projeto maior do que o nosso projeto, que é um projeto de Deus. E quando nós não entendemos o que é projeto na visão de Deus, nós confundimos as coisas aqui nesse plano e nós acabamos tomando decisões diferentes na nossa vida, porque a gente pega o nosso projeto e sobrepõe o projeto de Deus, quando na verdade é o projeto de Deus que deveria ser o nosso grande guarda-chuva. Boa noite, Kátia. E aí, por que eu estou trazendo essa temática essa noite para vocês? Porque eu tenho visto muitas pessoas que têm tido dificuldade de viver porque não tem um projeto de vida. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: qual é o seu projeto de vida? Winnie, Aline, boa noite, está chegando. Qual é o seu projeto de vida, Rosana, Dai? O que é, né, que vocês desenharam para seguir na vida de vocês, que tem início, meio e fim? Seja na área das finanças, na área pessoal. Qual é o seu projeto de vida? O que é que você pretende alcançar ao final de um determinado período, né? E por que essa temática nessa noite? Boa noite, Ricardo. Porque Deus tem me mostrado que pessoas têm partido para ações sem, contudo, planejar. Pessoas têm vivido diariamente sem saber para onde estão indo. Pessoas têm vivido gastando recurso, gastando tempo, simplesmente ao acaso, porque esses recursos eles estão sendo investidos em projetos que não têm retorno algum. Pessoas têm vivido sem saber para onde está indo, simplesmente porque não sabe desenhar o caminho necessário para se mover nesse mundo chamado, esse planeta chamado Terra. Então, toda a base de ações, toda a base de iniciativas, de decisões, elas partem de um projeto, certo? Fixa o assunto aqui para quem entrar. Boa pergunta, Rosana. Deixa eu botar aqui, né? 7 ensinamentos para construir um projeto financeiro. Eu vou publicar aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho. Pronto, fixei comentário. Então, boa noite, Natiele. Boa noite, Denilson. Boa noite, Thali, Suzane. Então, Ira, boa noite. Nesse contexto, o que é que eu tenho visto? Muitas pessoas, elas muitas vezes têm conversado comigo, né? Pessoas de mentoria, enfim. Querendo sair do estado atual, querendo ter uma mudança de vida, mas elas têm tido dificuldade de começar, né? Um projeto, ele não é uma noite, não é um dia, ele não é feito da noite para o dia. Um projeto, ele tem a necessidade de ter tempo de maturidade. Você precisa ter certeza do que você está buscando resolver com esse projeto. Como eu falei, ele precisa ter início, meio e fim. Então, se eu estou elaborando um projeto financeiro para construir uma casa,
a dor que esse projeto vai estar tratando em mim é a dor do pagamento do aluguel, de não ter um lar próprio, não é isso? Beleza. Só que esse projeto ele não pode gerar uma dor ainda maior, que é o endividamento impagável. Então, os projetos muitas vezes são confundidos, porque a pessoa acha que está fazendo um projeto, mas ele está construindo um caminho para se atolar em um conjunto de problemas. E por que eu falo isso? Porque os projetos eles são uma forma para evitarmos, sobretudo, que a gente viva de uma forma no piloto automático ou ficarmos esperando para vermos o que vai acontecer, né, onde tudo vai dar. Então, projeto é para evitar isso e não para gerar isso em você. Então, se você hoje diz que tem um projeto e vive confuso, vive com dificuldades de se locomover, de evoluir, de crescer, este não é um projeto. E eu vou te mostrar por quê. Se você pegar Provérbios 21, versículo 5, Salomão vai destacar que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse ensinamento de Salomão, por exemplo, ele vai nos ensinar que projeto, quando bem elaborado, vai nos proporcionar uma evolução do estado atual para um estado desejado. E que se a gente não tem conseguido, mas está usando as palavras de que tem um projeto de vida, é porque na verdade não é um projeto, tá? Então, eu começo a nossa live falando exatamente que projeto, como o próprio nome diz, ele deve ser concebido, construído, elaborado de forma bem estruturada. Ele deve ter partes a serem respeitadas. Ele deve ter partes a serem utilizadas para que a gente tenha um contexto bem definido, onde eu estou, do que eu estou querendo resolver, um problema bem identificado, um problema que eu queira resolver propriamente dito, um alvo, ou seja, um objetivo bem claro, que precisa estar alinhado com o seu propósito. Então não adianta fazer projeto para ser dona de uma empresa se você, por exemplo, não tem nenhuma expertise naquele momento. Você precisa ter um alinhamento entre propósito e o seu projeto. Vitor, boa noite. Victor, boa noite. Moacir, boa noite. Jeanos, boa noite. Então, por exemplo, o que é que a gente precisa para um projeto financeiro, um projeto pessoal? O que é que a gente precisa ter de conhecimento? O que é que a gente precisa dominar para que isso seja possível? A primeira coisa, eu te convido a fazer um diagnóstico da sua vida no momento atual. Estou falando da área financeira. Vamos fazer um diagnóstico da minha vida financeira agora. Qual é a sua situação financeira hoje? Dentro da situação financeira, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando? Então, por exemplo, André, olha, eu tenho um bom emprego, mas sou muito endividado. Forças, um bom emprego, fraqueza. Eu não gasto bem. Eu tenho hábitos de consumo que fazem com que eu iguale minha renda às minhas despesas. Quais são as oportunidades que eu tenho? Olha, eu tenho a oportunidade de fazer renda extra, eu tenho a oportunidade de reduzir meu endividamento se eu entender que meu aluguel ou que meu financiamento habitacional ele não é atrativo se eu comparar que eu posso encontrar espaços para alugar mais baratos e com isso economizar grana. Quais são as ameaças? Eu tenho que considerar que há riscos de eventualmente eu ser prejudicado, eu perder renda. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando a gente fala de projeto é um diagnóstico. Se é algo para resolver um problema, eu preciso primeiro entender a profundidade, a situação e o contexto desse problema. Então se meu problema boa noite, André Xará, meu primo querido, tudo bem? Vilma, boa noite. Jefferson, boa noite, seja bem-vindo. Primeira questão, eu faço um diagnóstico e verifico que eu gasto mal pra caramba. Então eu tenho que fazer minha higiene financeira. Primeira questão, desintoxicar de tudo aquilo que não é necessidade, é mero desejo. Eu faço a oportunidade que, para eu gerar uma renda, eu preciso aprender algo novo. Se até aqui você não tem conseguido evoluir no seu salário, no empreendedorismo, ou se você já é empreendedor e suas vendas não têm evoluído, você tem que aprender algo novo para poder aquilo ser uma expertise nova no seu portfólio de produtos.
Segunda questão. A partir de que visão, missão e valores você está construindo esse projeto? Qual é a sua visão? Onde você quer chegar? Né? Qual é a sua missão? Qual é o seu sentido de existir? E quais são os valores que você não negocia, que precisa estar contido? Não adianta você... Boa noite, Deb, seja bem-vindo. Não adianta você construir um projeto sob argumento de que está querendo ser empresário agora, se legaliza, forma um MEI, começa a faturar, no meio do caminho tem uma oportunidade de emprego, você fecha a empresa porque é melhor ter o salário. Então, o seu projeto não é viver do empreendedorismo, você está criando renda de subsistência. Segunda questão, se você não tem visão e criou a empresa, você está criando já um projeto na sua origem fracassado, porque você não tem nenhum tipo de metodologia, você não tem nenhum tipo de método, você não tem nenhum tipo de técnica que você desenvolveu pensando naquele projeto do empreendedorismo. Apenas você estava querendo ter subsistência. Terceira questão. Quando a gente fala de projeto, a gente tem que ter propósito. O seu projeto, ele vai curar a dor de quem? Sua, de terceiros. Ele vai gerar que tipo de resultado, que tipo de impacto o seu projeto gera. Quais são as estratégias, as escolhas que você está fazendo para fazer com que o seu resultado seja alcançado? Por que muitos projetos já nascem fracassados? Porque as pessoas elas não têm a clareza das estratégias. Estratégias são ações, são escolhas, são clareza de caminhos que faz com que o resultado chegue. Se você não tem estratégia, seu projeto já está sendo, na origem, construído, fracassado. E por fim, faça uma avaliação do seu projeto. Tá? Então, um projeto financeiro, ele deve ter pelo menos, a descrição muito clara do problema que você quer resolver, do objetivo que você quer alcançar ao final do projeto e principalmente a descrição de todos os recursos necessários que você precisa para chegar à conclusão da viabilidade do projeto. Então, por exemplo, se eu estou falando de projeto financeiro e meu projeto é projeto financeiro para construir a minha casa, eu preciso saber quais são os custos e despesas, eu preciso saber qual é o volume de investimentos que eu vou realizar, eu preciso saber se meu projeto é um empreendimento, eu estou construindo um negócio e eu preciso saber o quê? Eu preciso saber do capital de giro, os recursos necessários para o funcionamento. Se meu projeto é viajar para o próximo ano para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu preciso saber quais são os recursos para passagem, para hospedagem, para alimentação, para manutenção, para pagamento do curso. Ou seja, nós precisamos ter todos os elementos necessários. Se meu projeto financeiro é a construção, né, de um empreendimento, de um imóvel, compra de um veículo, eu preciso saber qual é o meu fluxo de caixa, o que é que entra, o que é que sai, o que é que vai ser economizado, o que é que vai ser investido, quais são as fontes de rendas alternativas que vão poder me ajudar a me aproximar mais do meu projeto. Então isso precisa ter clareza, né? Eu preciso ter projeção patrimonial, eu preciso ter clareza se eu vou precisar necessidade de caixa, se eu vou ter necessidade de financiamento, e como que os recursos serão consumidos ao longo das etapas do projeto construído. Então, para ajudar vocês nessa noite a construir um projeto, eu vou listar aqui 7 ensinamentos extraídos da Bíblia que pode te ajudar neste momento a começar a pensar no projeto. Comece simples. A primeira questão que você pode começar a pensar no projeto é: como eu vou estar até o final do primeiro semestre de 2023 em termos financeiros? Monte um projeto a partir disso. Porque o projeto é a projeção também, né? Eu quero chegar em 30 de junho de 2023 com 10 mil reais na minha conta. Esses 10 mil reais é um projeto financeiro que eu quero elaborar. Esses 10 mil reais vai ser para eu começar a construir meu empreendimento. Não, esses 10 mil reais é para que eu possa fazer uma viagem. Então, defina uma meta,
né? Defina um objetivo claro. Mas antes de qualquer coisa, responda a que dor esse projeto que você está propondo vai tratar ao final do projeto. Por que muitos projetos dão errados? Porque não existe propósito. Não tem clareza de qual dor vai ser curada, qual vai ser o problema a ser resolvido. E aí as pessoas fazem projetos de poupança, projetos de investimentos. Chega no meio do caminho, a primeira oportunidade que aparece, ela vai lá e encerra o projeto, porque foi movido por desejo e não necessidade. Então, a primeira questão que eu coloco aqui é uma etapa chamada 00. A etapa 00 é o seguinte: já combinou com o arquiteto do universo antes? Ou seja, você está dentro de uma construção que foi feita por Deus e você é um ator dentro do projeto dele. O seu subprojeto, que eu estou chamando de projeto, foi combinado com ele antes? Que ele tem um projeto para você que pode ser diferente do projeto que você está escrevendo. Então, Provérbios 16:3 vai dizer o seguinte, ó: o que você precisa fazer antes de iniciar um projeto é que ele precisa ser entregue nas mãos de Deus, para que ele autorize. Então, o que Provérbios vai nos ensinar? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Meus amigos, minhas amigas, o que eu aprendi nesses últimos anos foi que todos os projetos que eu iniciei sem consagrar antes a Deus, ou eu sofri muito para executar, ou eu sofri muito para concluir, ou em alguns momentos eu concluí, mas houve um consumo energético muito alto da minha saúde, dos recursos financeiros, ou eles deram errado, ou até eles deram certo e depois deram errado. Por que consagrar o projeto primeiro a Deus? Porque se ele não validar, não te confirmar no seu coração, não adianta você insistir, não vai dar certo. Não adianta você insistir, porque talvez os frutos colhidos do projeto serão frutos negativos que você nem deveria estar colhendo, mas você assumiu o ônus e o risco de continuar com um projeto que não é para a sua vida. Então, a etapa 00 dos 7 ensinamentos é: combine antes com Deus. Peça direcionamento a Jesus. Se ele não disser para você seguir com o projeto, desista. Essa é a primeira palavra-chave do processo. A etapa 1 é a etapa do diagnóstico. E essa etapa 1, a Bíblia vai nos trazer ensinamentos fantásticos que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Primeiro, tá, voltou normal, Pri? Consegue me ouvir agora? Se estiver ouvindo bem aí, bota um coraçãozinho aí que eu acho que travou aqui rapidamente. Dá um ok aí nos comentários, por favor. Só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Vão me posicionando aí. Estão me ouvindo bem? Dá um ok aí para mim, por favor. Então, por que o diagnóstico é o primeiro passo, né? Porque o diagnóstico, ele te ajuda a você saber em que posição você se encontra neste exato momento. Então, por exemplo, né? Eu tenho aqui Isa. Isa é minha orientanda lá do IFBA, né? O projeto dela está sendo todo norteado a partir de um problema, né? Se você não identificar qual é o problema que você quer tratar, não adianta você desenvolver um projeto que não vai resolver seu problema. Se você não sabe a dor que está gerando para você ou para algo que você quer resolver, o projeto ele vai estar não sendo assertivo para o que você deseja. Então, o que é preciso? Primeiro, você precisa se enxergar como Deus nos enxerga. Ou seja, como é que Deus te enxerga? Né? Qual é a problemática em torno da qual você quer trazer respostas com seu projeto? Então, antes de você sair elaborando o projeto com sua visão humana,
use as lentes de Deus para se enxergar dentro do projeto que você quer propor. Por quê? Porque para você ajustar os objetivos específicos, para você traçar metas que sejam metas alcançáveis, para não gerar frustração, para você não achar que está resolvendo um problema do mundo e na realidade nem o seu você está resolvendo com o seu projeto. Eu normalmente submeto projetos para várias agências, né, de fomento. E meu primeiro projeto aprovado no CNPq, e aqui eu estou falando de um projeto científico, foi no edital universal, muito concorrido. Foi um projeto que foi aprovado no IFBA inteiro, né? Eu sou docente do Campo Salvador, e foi o único projeto aprovado no edital universal, executado 3 anos. Esse projeto ele foi tão assim bem estruturado que ele deu mais de frutos, ele deu mais de 7, foram 4 mestrandos, teve mais 3 alunos de graduação, enfim, todos conectados com um projeto guarda-chuva que eu aprovei. Mas o que fez ele dar certo? O que ele gerou os frutos que eu colhi a partir dele? A primeira coisa, quando você faz aquilo que tem propósito de transformar vidas, de transformar pensamentos, de construir conhecimento, de agregar conhecimento. Então, se você está com um projeto hoje de criar um negócio, você faça a seguinte pergunta: o meu negócio, ele vai resolver que tipo de problema de pessoas que vão consumir? O meu negócio vai gerar que tipo de valor na vida das pessoas que serão alcançadas? O meu negócio, ele traz como valor quais valores? Né? Por exemplo, se é sob um olhar bíblico, né, eu diria para você, pessoalmente falando, que você deveria fazer o primeiro diagnóstico no seu coração. E eu vou explicar por quê. Porque o coração é o centro das emoções. Se você não entender e gerir bem as suas emoções, não há projeto que suporte as variações que você vai apresentar na execução desse projeto. Porque algumas coisas vão emperrar, você não vai saber gerir, porque em alguns momentos o nível de energia vai ser muito forte e você talvez vai pensar em desistir. Porque o coração é a nossa parte central, é o nosso íntimo. Então, se você não conhece as suas emoções, se você não conhece os seus objetivos, se você não conhece os seus desejos, e isso vier, isso vai transcender a sua necessidade e você vai confundir necessidade com desejo e, consequentemente, quando você confunde, você toma decisões erradas dentro de escopo de projeto. Né? Por exemplo, qual o seu momento atual? Se você não compreender seu momento atual, qualquer projeto que você elaborar pode dar errado. Simplesmente porque você está numa vibe que não está sendo tão interessante para você se dedicar a algo sério. Se você tem um relacionamento, você tem um casamento, você tem um namorado e tem um projeto, ou uma namorada e tem um projeto de casar, se aquele momento não for para o casamento e um tiver com uma expectativa maior que o outro, o projeto vai frustrar. Né? Então, a Bíblia vai dizer que o que sai ali do coração do homem, né, pode contaminar todo e qualquer projeto. Né? Porque do interior do coração saem os bons e os maus pensamentos, né? Todo tipo de prática que muitas vezes não são coerentes com seus propósitos, mas são movidos por emoções geradas por situações, problemas que a gente não identifica e que está causando uma série de comportamentos diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar a passagem, por exemplo, de Marcos 7, do 20 ao 23, né? Eu poderia dizer que aqui a gente pode ter uma visão de 360 graus da nossa vida. Por quê? Porque a gente projeta, né, um projeto especificamente, mas a gente muitas vezes não tem condição emocional de tocar. A gente não tem gestão das emoções. Ou o momento financeiro não é compatível com o projeto. Eu compro um carro, mas a parcela está muito alta. Eu financio uma casa, mas eu tenho que buscar novas oportunidades de trabalho para sustentar a parcela, ao invés de ser antes o inverso. Para financiar um carro eu preciso melhorar minha renda, para financiar um apartamento, uma casa, eu preciso reduzir minhas despesas e assim sucessivamente. Então
existe uma série de questões que são verdadeiros sabotadores de quem não consegue entender qual é o verdadeiro propósito de um projeto, né? E uma outra questão, por exemplo, que a gente pode observar é que, além das questões espirituais que podem afetar muito a questão de projeto, existem as questões psíquicas, psicológicas, né? Existem as questões de sabedoria. Se a gente não compreende isso, a gente não consegue ter equilíbrio sobre o que nós desenvolvemos de projeto. Lá em Salmos 51:10, né, o salmista vai dizer o seguinte: ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Né? Aqui o salmista já vai fazendo um processo em que ele questiona que o nosso coração, ao mesmo tempo que ele produz todo tipo de emoções, ele é de onde provém também todo tipo de maldade. Tão certo assim que pessoas muito rancorosas, que têm raiva, ela deixa ali, né, o coração virar pedra e tem uma vida amargurada. Tudo que ela coloca para funcionar às vezes não funciona. E aí, por que eu falo que o primeiro ponto é fazer exatamente o diagnóstico e usando o coração como um exemplo de diagnóstico? Porque quando você está com o coração, né, limpo de qualquer tipo de mágoa, de qualquer tipo de problema, você consegue enxergar os projetos, né, financeiros, os projetos pessoais, como algo, como dor, e aí você começa a querer tratar esta dor. Às vezes, quando você enxerga um problema financeiro externo, eu recebo dinheiro, mas gasto muito, tenho dívidas, tenho empréstimos, tenho financiamentos, tenho parcela de carro atrasada, etc. Às vezes, não é o problema financeiro em si que está afetando o seu projeto de vida. É a falta de gestão das suas emoções. É a falta da sabedoria que está te levando a tomar decisões erradas o tempo inteiro. E aí vem o segundo ponto do nosso bate-papo. Eu falei que o primeiro passo é o diagnóstico, o segundo passo é você compreender o contexto e ter clareza dos problemas que você está colocando para dentro do projeto, cuja finalidade do projeto é resolver. Então, por exemplo, você precisa ter objetivo claro. Se suas finanças hoje estão em caos, qual é a origem do problema? Porque aí é só um sintoma, tá? Parcela de cartão sem pagar, dívidas sem pagar, compromissos assumidos endividados que não foram quitados, despesas maiores que a receita, é só sintoma. Pode descer agora um caminhão de dinheiro que você vai torrar ele dentro de um mês e vai voltar tudo de novo. Projetos são elaborados para tratar o problema na raiz e não no tronco. Se não tratou na raiz, vai gerar os mesmos problemas novamente. Segunda questão: quais as metas? Qual o problema eu pretendo resolver? Por que eu estou falando isso e eu estou repetindo alguns pontos? Porque, gente, um objetivo mal definido, sem clareza, principalmente do estado atual, ele vai fazer com que você elabore qualquer tipo de projeto já frustrado. Não vai dar certo. Você não está funcionando bem e cria algo, deposita todas as suas emoções ali, achando que vai resolver, dá errado, pifa. Veja o que diz Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E aqui quem é o apressado? As pessoas que querem resolver problema com problema. Vou dar um exemplo porque eu já cometi essas falhas no passado. Resolver dívida com outra dívida. Não, amigo, não, amiga. Resolver dívida primeiro, entendendo qual é a fonte do problema. Às vezes é uma ferida emocional, então seu projeto não é ruim. É você que tem um problema emocional que precisa tratar para que os resultados... Às vezes você tem uma empresa, fatura certinho, mas está endividado, tem alguma coisa errada. Não é a empresa que não está faturando, ou você precisa botar a empresa para faturar mais. É você que está gastando o seu dinheiro errado, é você que está consumindo por desejo ao invés de necessidade, é você que não consegue enxergar no espelho que você é o maior risco do seu projeto, e aí você não se conhece, não combina com o arquiteto que quer fazer e fica dando murro em ponta de faca, como diz o ditado popular. Então,
O diagnóstico ele serve para corrigir o caminho, né? Para não te paralisar, né? Agora, o diagnóstico ele não pode ser um elemento de dizer o seguinte: olha, fiz um diagnóstico aqui de um projeto que eu quero construir, vai dar muito trabalho, eu preciso conversar com muita gente, não, eu desisto. O diagnóstico não pode ser um elemento do projeto para te paralisar, ele precisa ser um elemento para te esclarecer qual é a melhor estratégia dentro do universo de possibilidades que existe. Quem não se conhece pode adotar a estratégia que for, não vai conseguir desenvolver bons projetos. Por quê? Porque ele não sabe qual é o comportamento, o hábito, as atitudes que vai influenciar o resultado dele. Então, Filipenses 3, do 13 ao 14, diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial Deus em Cristo Jesus. O que Filipenses nos ensina aqui? Filipenses ele vai nos ensinar aqui em 3, do 13 ao 14, que a gente precisa usar o retrovisor apenas para respeitar e honrar o passado. Os fatos que aconteceram no passado de um projeto frustrado, eles não são determinantes para influenciar o projeto no tempo atual. Então você precisa ter foco, objetivo claro no seu alvo e traçar estratégia não com medo do que aconteceu no passado, mas para que o foco que está na sua frente possa ser o único e exclusivamente objetivo que você deseja naquele projeto elaborado. E aí a terceira etapa do projeto é você fazer, uma vez que você já combinou com o arquiteto do universo, uma vez que você fez um diagnóstico, definiu muito bem a dor que quer curar, o problema, o objetivo, as metas, você precisa fazer o que, André? Um plano de ação. O plano de ação é a sua metodologia para fazer o projeto se tornar uma realidade. É a junção de todas as estratégias que você precisa para intervir no seu problema. Então as suas metas precisam ser execuíveis e claras, e você precisa elaborar o seu plano de ação, onde você vai dizer o que eu vou fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, quais são as ações, quais são os recursos, quais são as datas, os dias, os horários que você precisa fazer para fazer acontecer. Lucas 14, do 28 ao 31, vai dizer o seguinte, olha: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem, rirão de você, né? Rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Às vezes a gente coloca a carroça na frente dos bois. Por quê? Antes de começar o alicerce, já quero botar lá a laje, já quero botar a cobertura, já quero botar a tampa da lâmpada, da tomada, do interruptor, já quero trocar de carro, já quero trocar a roupa, já quero... Ou seja, gente, projeto, o nome já está dizendo, né? Uma projeção, um planejamento de algo que tem início, meio e fim. As coisas precisam ser executadas conforme o cronograma que eu já vou falar já já. Então, aprenda a colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que está previsto no seu projeto e inclua as ações que você acha que dá conta sozinho também. Porque às vezes a gente só pede para Deus aquilo que a gente acha que não vamos dar conta. Mas a gente não pede para validar se no plano de ação do meu projeto o que eu estou pretendendo fazer, que depende da minha atitude, é o que Deus quer. Existe uma metodologia em análise de projeto de investimento que chama-se teoria das opções reais, tá? E na teoria das opções reais, o que é que acontece? Na teoria das opções reais, você tem a opção de continuar um projeto, abandonar um projeto ou desistir de investir, tá?
Às vezes, a sua decisão não é a decisão para o momento adequado, mas você acha que é. Então Deus está lhe dizendo, adie meu filho ali, adie minha filha. Não faça isso agora. Você está ansioso e quer fazer. Vai dar errado. Precisamos ter sensibilidade, ouvir. Precisamos ter percepção. Boa noite, Vini. Vamos ter pautas sim. Né? No Instagram está lastreado aí de muito conteúdo. E mais pra frente tem mais coisas. Mas você chegou no momento exato. Estamos falando das etapas do projeto. Seja bem-vindo. Então, você precisa saber também que tem projetos que você precisa abandonar ele. Você precisa postergar o início dele. Ou você precisa desistir. Ou melhor, postergar o início, desistir dele. Ou simplesmente começar em um tempo exato. Ou simplesmente atrasar uma ação. Tudo tem um tempo determinado para os projetos de Deus, não é diferente para o seu. Lá em Jeremias 29:11 diz assim o Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Deus está dizendo aqui o seguinte, olha, lá em Provérbios eu disse a você que é bom você se encher de conselho. E se você está com dúvida para começar, para abandonar, para não mais fazer o projeto, para postergar, pergunte para ele. Eu diria a você que se eu tivesse antecipado-me com muitos dos projetos que eu executo, consultando a Deus se eu deveria ir à frente, eu deveria postergar, porque muitas vezes somos orgulhosos. Ao invés de a gente recuar, dar um passo para trás, a gente está tão fissurado pelo resultado, pelo projeto que a gente quer, que a gente avança no momento que deveria recuar e recua no momento que a gente deveria avançar. A gente está totalmente desalinhado com Deus e aí acaba dando tudo errado. Se eu tivesse me aproximado mais antecipadamente, eu teria muitos outros projetos já realizados com muito mais rapidez do que os que eu já alcancei até agora. Então, é importante ter clareza, principalmente do plano de ação. Não vá a uma batalha, não comece um projeto de empresa, de relacionamento, de casamento, financeiro, de financiamento, de quitação, de compra de veículo, se você antes não construir um plano de ação contendo o que, quem, quando, onde, quanto, ou seja, o seu plano de ação para que aquilo dê certo. Não faça. O quarto ponto é os recursos. Então, desses 3 ensinamentos, o seguinte, que é o quarto passo, é os recursos. Ou seja, não comece um projeto se você não tiver a totalidade dos recursos, ou pelo menos aquele previsto para a primeira etapa do seu projeto. Tá? Os planos, segundo Provérbios 21:5, diz o seguinte: os planos bem elaborados levam a fartura, já falei antes, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, às vezes você quer antecipar um projeto que vai exigir um sacrifício financeiro, você não tem um recurso, aí você vai lá e toma um empréstimo. Aí você vai lá toma um empréstimo com a agiota, pior ainda, né, para se sentir ameaçado. Não façam isso. Você precisa dar o passo com o recurso que está posto na mesa. Não dá para fazer engenharia com recurso que você não tem em mãos. Então você precisa ter conhecimento, você precisa ter clareza dos recursos que precisa fazer o seu projeto acontecer, você precisa saber as necessidades financeiras para as ações, você precisa saber todos os custos, todas as despesas, quanto vai ser investimento, quanto vai ser financiado, se vai ter necessidade de recursos físicos, móveis, máquinas, equipamentos. Eu estou falando aqui, por exemplo, de projetos financeiros, que pode ser criar uma empresa. Estou falando de projeto financeiro, que pode ser você começar a trabalhar no mundo digital. Estou falando de projetos financeiros, que pode ser para construir uma casa. Então você precisa saber todos os insumos, todos os equipamentos, todos os recursos que você precisa ter para aquele projeto. Projeto é a construção para algo específico. Aprenda a gastar dinheiro por necessidade, não por desejo, né?
Então, o seu projeto tem fonte de renda? Você já fez análise de viabilidade do seu projeto? É viável? Já parou para fazer isso? Você construiu o projeto todo, tá lindo. Não acabou por aí. Faça análise de viabilidade do projeto. Qual o payback? Em quanto tempo eu vou esperar esse retorno ou alcançar aquela meta? Qual é o retorno? Esse projeto vai me gerar o que de resultado? Ele vai me dar um bem-estar? Ele vai me dar uma moradia nova? Ele vai me dar um carro novo? Ele vai me dar um emprego novo? Eu estou com um projeto de capacitação porque eu quero evoluir para progredir na minha empresa. Eu estou com um projeto que eu vou construir diversos outros projetos a partir dele. Qual é o retorno que vai poder ser gerado a partir do seu projeto? É preciso gerenciar risco também. E principalmente, lá Provérbios 19:2 diz o seguinte: ó, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Se não conhece, não adiante os passos. Projetos, tal como nos ensina o Senhor, tem que ter as suas partes executadas conforme o planejamento. Lembre-se que recursos são finitos. O planejamento ele deve ser calmo, ele deve ser bem feito, ele precisa ter noção exata do início, meio e fim. Isaías 55:2 vai nos ensinar o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Eu dei um exemplo aqui há umas semanas atrás e vou repetir ele aqui, ó. Se seu projeto, quando você fizer um projeto e você for executar e você se questionar assim, ó, essa ação que eu vou desenvolver vale o custo da hora de trabalho que eu tenho, que eu dou um duro retado lá no meu trabalho, 8 horas por dia, depois chegar agora aqui e desembolsar X reais nisso que eu estou querendo comprar? Vale a pena? É algo que vai me servir? Vai resolver minha dor? Ou é algo que eu estou usando apenas por vaidade? Faça essa pergunta. Veja o que Eclesiastes 5:11 nos ensina. Ó. Quando aumentam os bens, também aumenta os que os consomem. Gente, vou compartilhar uma coisa muito importante com vocês aqui. Tá? Eu sempre fui uma pessoa muito habilidosa para fazer investimentos em imóveis. Eu sempre tive uma engenharia fácil para fazer isso. Até que um belo dia, um erro que eu cometi no caminho, escolhendo acelerar a geração de caixa rápida para ampliar, eu tive um comprometimento de boa parte desses investimentos. Qual foi as 3 grandes aprendizagens que eu tive? A primeira delas é que você não deve ser movido pelo que está externo a você. Primeira questão. Não deixe que os desejos da vida te seduzam para que você queira mostrar resultado. Seja você mesmo. Ou seja, ter não pode estar na frente do ser. Ser na frente do ter. Seja, honre e depois tenha. Segunda questão. Não dê passos largos se você não se conhece o suficiente. Perceba se o que você está querendo fazer não é apenas uma estratégia adotada para preencher um vazio que não é preenchido com nada material. Terceira questão. Não tome decisões sem permitir, ou melhor, sem pedir a permissão de Deus e sem entender se as suas decisões elas estão vinculadas ao seu propósito ou se você está fazendo aquilo por uma repetição de padrão, por um desejo de mostrar resultado, de mostrar capacidade, quando na realidade você não está sendo você mesmo. Esses ensinamentos vai te ajudar a investir corretamente, né? Eclesiastes 11:1 diz o seguinte: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Às vezes a gente atira nossos recursos em locais que é como se fosse um copo sem fundo. Não tem volta. Você vai perder seu recurso e não tem ficar apostando num acaso, ficar apostando que vai cair do céu, ficar desejando que apareça alguém para resolver seu problema financeiro,
quando na realidade você não fez o papel do plantio, da colheita, você não seguiu uma vida de propósito, você errou nas suas escolhas e agora quer resolver da noite para o dia. O Vale também é uma escola de projetos, sabiam disso? O Vale, o deserto, formam bons projetistas. Porque quando você aprende os verdadeiros valores, os reais benefícios de uma vida de propósito, as suas escolhas se tornam mais fáceis. Eu já andei querendo controlar as minhas escolhas e querendo enxergar os projetos de Deus sobre um prisma humano. Totalmente errado. Quando eu passei a observar, enxergar a minha vida, os meus projetos a partir dos olhos de Deus, do que Ele me ensinava, eu comecei a desenvolver habilidades que existem no plano de Deus para os nossos projetos, mas que quando nós decidimos agir por conta própria, nós não temos acesso a esses recursos. Tá? Então, não façam operações financeiras em um projeto que não sejam necessárias para cumprir o seu projeto. Não queira acelerar os resultados, os dividendos, os lucros do seu projeto, alocando mais recursos, porque existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus aqui na terra. Né? Então, por exemplo, lá em Provérbios 22:7, nós vamos aprender que o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, se você resolve fazer um projeto, vou dar um exemplo, né? Decide criar uma empresa 100% alavancado com recursos de banco e sua empresa começa a dar errado, você vai se tornar escravo do banco, porque você vai trabalhar para pagar juros, por exemplo. Você vai se tornar escravo do dinheiro, porque você vai viver atrás de dinheiro. Você vai ser escravo de quem te empresta, por quê? Porque você não tem sabedoria o suficiente para gerir os recursos, gastar bem, poupar, fazer reservas para investir. Você está invertendo a ordem das coisas. Só pode investir quem primeiro tem capacidade de gastar bem. Só pode investir quem primeiro sabe poupar. Só pode investir quem tem reservas. O investimento é uma consequência dessa evolução. Então, muitas vezes, eu aprendi na prática que alguns passos eles não podem ser invertidos, senão você afeta todas as fases do projeto. O quinto passo desses ensinamentos que eu trago para vocês hoje é exatamente saber respeitar o período da colheita e da semeadura. Você precisa saber escolher a semente, seja os recursos que vão entrar no seu projeto. Você precisa saber fazer a cova na terra. Você precisa saber fazer o plantio da semente. Você precisa saber fechar a cova. Você precisa saber irrigar. Você precisa respeitar o tempo certo para depois fazer a colheita. Né? Então, eu trouxe a colheita e a semeadura dentro do espectro do cronograma. Todo projeto precisa ter um cronograma claro. Tá? E Provérbios 3, do 9 ao 10, vai dizer, correlacionando com o cronograma, muitas vezes nós somos, ao querer definir com as nossas próprias vontades o que deve constar no projeto, nós escolhemos o que vai colocar e o que não vai colocar para poder acelerar os resultados e dar errado. Provérbios 3, 9 do 10 vai dizer o seguinte, olha, honra ao Senhor com seus bens e com as premissas de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho seus lagares. Ou seja, por que eu estou trazendo essa passagem de Provérbios para dentro de colheita de cronograma? Porque muitas vezes o seu projeto dá fruto. Mas sabe o que você faz? Você é egoísta com os frutos do seu projeto e esquece quem te permitiu a executá-lo, que foi Deus, e simplesmente acha que você é o suprassumo, é a máxima pessoa que fez tudo acontecer. E aí, os frutos dos projetos começam a entrar em decadência e você começa a perder os resultados que alcançou depois de tantos anos. Então, o cronograma das atividades precisa contemplar também qual é o retorno do projeto para o Senhor que você está projetando. Lá em Provérbios 14, 15, assim nos ensina: não acelere o processo, pois a safra pode não ser frutífera. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Não acelere o processo dos projetos na sua vida. Não
antecipe a colheita dos frutos que você espera colher no tempo certo, para o tempo que você quer, porque a safra poderá não ser frutífera. Isso está na Bíblia, gente. Então, por que o cronograma é importante? Porque o cronograma precisa desenvolver em você, que é ansioso, que é apressado, a característica da disciplina. O sétimo ensinamento, a gente está chegando no fim. Avalie e acompanhe o seu projeto. Por quê? Porque a avaliação é a parte que vai te ensinar a corrigir os erros que foram cometidos nas primeiras etapas do seu projeto. Vai te ensinar a identificar os riscos. Vai te ensinar a identificar os benefícios. Vai te ajudar a fazer os ajustes. Eclesiastes 5,14 assim nos ensina: se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que nascer. Se você não consegue ter autocrítica, não consegue ter avaliação do que está fazendo, dos seus projetos, possa ser que você não deixe nada para o futuro para o qual você planejou esse projeto, tá? Lembre-se que nem tudo é dinheiro. A avaliação não pode ser olhando apenas o financeiro, mas o impacto do projeto, tá? Lucas 12,15 vai dizer o seguinte: olha, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Precisa ser mais claro? Projeto não significa dizer que vai gerar a maximização da sua riqueza financeira e material. Tente entender a riqueza do projeto que você está desenvolvendo no seu mundo espiritual, tá? E por fim, todo projeto precisa de um bom líder. Se você não for um líder sábio e generoso, você vai frustrar completamente toda a execução do seu projeto. Provérbios 11:24 nos ensina um pouco sobre isso. E vai dizer o seguinte: olha, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Eu trago essa passagem propositalmente porque às vezes você é um líder egoísta no seu projeto. Você aprende e não quer repassar. Você conhece muito e não quer ajudar quem nada conhece. Você consegue gerar muito resultado e não senta com pessoas que têm projetos similares para pelo menos ensinar. E o que é que eu aprendi ao longo desses anos? Que projeto não se executa sozinho. Achou que ia sair daqui de agora de noite e montar o projeto do seu negócio com tudo que você quer fazer egoisticamente para ter todos os benefícios sem abençoar ninguém? Projeto não se faz sozinho. Você precisa de uma equipe e por isso que você é um líder de um projeto. E se você tiver liderança de projeto, você tem visão de futuro. Você vai saber, com a orientação de Deus, escolher os recursos, pessoas, tempo exatamente certo para liderar o seu projeto até os resultados esperados. Um líder de projeto precisa ser organizado. E Provérbios 21:15 nos ensina: os planos bem elaborados levam fartura, mas o apressado, os desorganizados, os mal estruturados acaba na miséria. Quando os lucros do projeto começarem a chegar, lembre-se de quem deve dar o seu amor, a sua primícia, né? A sua primícia, ou seja, algumas pessoas, diz lá em 1 Timóteo, do 6 ao 10, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, tá? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, lembre-se de quem você deve dedicar o seu amor. Eu estou falando de projeto financeiro e muitas vezes a gente constrói um projeto que gera tanto resultado que a gente esquece quem é o responsável do universo. E aí o projeto começa a dar tudo errado. E uma vez que você conhece a palavra, queridos, é implacável. Deus, nesse caso, é implacável. Não te dá o direito de errar. Se você conhece como deve ser, não te dá o direito de errar. Seja um líder dedicado, tá? Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho
e vi que isso também vem da mão de Deus. Está lá escrito em Eclesiastes 2:24. Um outro princípio para fechar, para que você possa ter uma liderança exemplar e frutífera no seu projeto, é a honestidade. Salmos 62:10. Não confie na extorsão, nem ponha a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração, porque o coração é a fonte de todas as emoções. Se não gerida, vai ser a brecha necessária para que você tenha projetos, setas que vão te levar a resultados muito ruins e, consequentemente, frustrar os seus projetos, tá certo? Vini coloca aqui que já foi muito assim, gostava de ser líder, né, me achar superior. Hoje vejo que nada tinha, ou fui, né, hoje vejo também que se não tivesse uma equipe por volta, não iria construir. Perfeito, Vini. Projeto, propósito específico para uma finalidade específica, 100 pessoas bem selecionadas, você não vai a lugar nenhum, tá bom? Se fez sentido para vocês, coloca um coração aí. Queria agradecer a presença de todos em mais uma live. Quem assistiu pela primeira vez aqui a nossa live, me segue aqui no Instagram, @André_Rocha.oficial. Vai lá no YouTube também, se inscreve no meu canal, @André_Rocha.oficial. Nós temos vários vídeos já sobre finanças. Estou com uma série fantástica aí de Provérbios, Daniel, e agora eu estou entrando em Mateus e Tiago. Nós vamos falar a importância da fé nos projetos. Amanhã, para quem não sabe, nós estamos com uma aula de finanças sustentáveis totalmente gratuita. Então quem tem interesse, vai lá no meus stories, já tem lá um QR Code, carrega, se inscreve no Simpla e aguarda para a aula de amanhã, que vai ser show de bola. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, ou quem já se inscreveu, compartilha minhas publicações. Minha meta é chegar aí pelo menos a 2.000 pessoas até junho, para a gente aumentar a difusão desses compartilhamentos de conhecimento, né? Eu acredito que o nosso projeto aqui é levar a palavra de Deus em um contexto técnico e científico, que é o campo das finanças. E eu acredito muito que os ensinamentos que Deus nos deixou através da Bíblia, ele não só pode tornar uma vida próspera, abundante, não no sentido apenas financeiro, mas no prazer, no propósito, no encontrar-se consigo próprio, no ser em detrimento do ter, no ter visão espiritual e capacidade de discernir as escolhas, as decisões e as estratégias, como também nos tornar pessoas capazes de escolhermos caminhos que sejam caminhos com resultados bem definidos. Então, o meu propósito com as minhas lives é ajudar pessoas que estão em dificuldades financeiras a saírem do endividamento, porque as dívidas, tenho estudado elas dos últimos meses, dos últimos anos, ela tem um poder de destruir vidas, relacionamentos, destruir bens, destruir finanças. E se a gente não consegue dominar e se deixar ser dominado, nós vamos ser eternos escravos dos recursos financeiros. Então eu queria te convidar a estar comigo todas as quartas-feiras, às 21h07, aqui nesse canal. Todas as quartas eu faço uma live. Assistir as próximas 2 aulas que vão ser realizadas de finanças sustentáveis. A segunda é amanhã e a próxima eu divulgo a data amanhã, porque na próxima quinta-feira tá tendo um choque de horário aí, mas eu ajusto já com a turma na aula de amanhã. E também a me seguir no YouTube, porque lá eu já tenho uma série de 21 vídeos só sobre sabedoria, fé e propósito, tá certo? Então, compartilhe ao final esse vídeo com amigos, colegas, parentes, familiares, esposa. Diz, olha, André Rocha está fazendo lives toda quarta-feira, tem um canal no YouTube, vamos seguir, compartilhar, se inscrever, mandar para colegas que estão precisando de orientações, que eu tenho certeza que a gente vai levar conhecimento para muita gente que precisa de ajuda e transformar essas vidas, tá bom? Conto com vocês, como meus disseminadores, para difundir aí a live, para difundir o meu perfil, e vamos fazer nosso perfil subir cada vez mais aí de seguidores e também de pessoas que precisam de ajuda. Minha meta é fazer com que pessoas
daqui a alguns meses, chegue aqui com os ensinamentos que eu estou dando e apresente aqui seu testemunho do que mudou, do que modificou, porque é isso que vai impactar mais vidas ainda, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e a todas. Eu agradeço a Deus também, para Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço a vocês e até a próxima live.